que na verdade foi quase que um míssil e que nos faz lembrar muito aquelas cobranças de falta ensaiadas que a gente fazia no Play 2. Um dos confrontos das quartas de final dessa Libertadores aconteceu entre os times brasileiros Grêmio e Palmeiras. Apesar de estar jogando em casa, no primeiro jogo foi o Palmeiras quem venceu. E o único gol do jogo foi esse chute letal de Gustavo Scarpa do meio da rua. Um dos jogos mais épicos não só da Libertadores deste ano, mas também do futebol mundial foi a vitória do Universidade de Concepción sobre o Sporting Cristal por 5-4. Mais dos 5 gols do time do Universidade pode parecer mentira, mas 4 foram feitos pelo atacante Patricio Rubio. E desses 4 gols que ele fez, 2, meu amigo, foram até meio que parecidos, em lances onde o jogador chileno pegou meio que na veia e de primeira para não dar nem chances para o goleiro. Outro jogão em que aconteceram muitos gols foi entre as equipes Boca Juniors e Jorge Wilstermann, ainda na fase de grupos. Mas dessa vez os gols só saíram de um lado, ou seja, o Boca Juniors meteu 4 gols sem piedade no seu adversário. Quando o jogo já estava meio que definido, faltando 5 minutos para o fim, Mauro Zarate, que foi lançado, conseguiu limpar o marcador e logo em seguida aproveitou que o goleiro estava adiantado e então finalizou assim. Sabe aquele gol lindo de se ver quando o cara pega com jeito e parece até que colocou a bola lá no ângulo com as mãos? Então, foi isso que o lateral Dodô do Cruzeiro fez lá no começo do ano. Em abril, mais precisamente no dia 10 daquele mês, o Cruzeiro venceu o time argentino Huracán aplicando uma goleada de 4-0. O último gol desse jogão para fechar com chave de ouro foi marcado por Dodô, nesse lance em que o lateral chutou na entrada da área e acertou lá na gaveta. Uma cobrança de falta pode ser só mais uma oportunidade para o time tentar marcar o gol, mas dependendo da situação e se ela for muito bem cobrada, o resultado pode ser um lindo gol. No segundo encontro entre os times Nacional e Cerro Porteño, lá em maio deste ano, nós vimos 2 golaços de falta definirem a partida. O primeiro foi marcado por Santiago Arzamendia, do Cerro Porteño, e o segundo saiu nessa cobrança de longe do uruguaio Rodrigo Amaral, do time do Nacional. Um dos maiores nomes do futebol brasileiro na e também um dos principais responsáveis pelo Flamengo ter ganhado essa Libertadores depois de tantos anos, com certeza é o craque Gabriel Barbosa. No segundo jogo da semifinal entre Flamengo e Grêmio, o time carioca afundou a equipe gaúcha fazendo 5 gols naquele jogo. Gabigol marcou 2 gols e um deles saiu em uma sobra de uma cobrança de escanteio, onde Gabriel praticamente afundou a bola dentro das redes. Um dos adversários na fase de grupos do time do Internacional nessa Libertadores foi o fortíssimo time argentino River Plate. Um dos motivos para a gente gostar tanto de assistir times do nosso país enfrentando outros da América Latina e principalmente os argentinos é porque esses jogos sempre são cheios de emoção. Além disso, nessas partidas às vezes também saem alguns golaços, como por exemplo esse daqui que Nicolás de la Cruz fez durante uma cobrança de falta. Hoje a gente vê o Flamengo comemorando o título da Libertadores e tá tudo certo, mas a gente acaba se esquecendo que lá no começo da competição não foi tão fácil assim. Um jogo que prova isso foi contra o time da LDU, fora de casa, em que o Flamengo perdeu por 2-1. O gol que desempatou o jogo e deu a vitória à equipe equatoriana saiu nessa linda jogada em que o jogador da LDU, Andrés Chicaiza, limpou 2 jogadores do Flamengo e depois arriscou de fora da área. Um dos times que teve um aproveitamento incrível na fase de grupos foi o Palmeiras. Contra o time do Júnior Barranquilla, jogando em casa, o Palmeiras venceu com tranquilidade pelo placar de 3-0. Apesar de não ter feito nenhum gol, o Barranquilla conseguiu criar boas chances no jogo. Mas foi o Palmeiras quem no fim se deu melhor e o último gol do time brasileiro naquela noite saiu de uma tabela entre os jogadores Johan e o craque Dudu. Um dos jogadores mais promissores do futebol argentino hoje é o meio-campista que joga pelo River Plate, Cristian Ferreira. E eu vou provar o porquê disso
com um golaço que ele fez recentemente. Para começar bem a Libertadores deste ano, nós vimos um jogo emocionante entre River Plate e Alianza Lima. Emocionante porque o empate do River só saiu no último lance do jogo e o responsável foi Christian Ferreira, que marcou esse golaço cobrando falta. Novamente temos mais uma vez a equipe do River Plate sendo muito bem representada no quesito belos gols pelos seus jogadores e, novamente, contra o time do Internacional. Assim como aconteceu no primeiro jogo em solo brasileiro, o River, que recebeu o Inter em seu estádio, acabou empatando de novo em 2-2 com a equipe gaúcha. O gol que abriu o placar para o time argentino, porém, foi esse gol de categoria marcado por Julián Álvarez. E pra gente terminar o vídeo de hoje, lembrando mais uma vez, pessoal, que os gols desse vídeo não estão em ordem do menos para o mais bonito. Eis aqui um gol antológico que com certeza ninguém estava esperando. Lá em fevereiro, bem no comecinho do ano, o time do Libertad massacrou o The Strongest por 5-1. E além desse atropelo, foi também nesse jogo que Oscar Cardoso marcaria essa pintura digna de Puskás ao chutar diante do meio de campo.